Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos. E aí na sua região sempre tem um canal da TV Manaim aberto. Se você não sabe qual canal é na sua região, aí na tela vai aparecer um QR Code, você pode visualizar com a sua câmera o QR Code e vai dizer qual o canal aberto aí na sua região para poder você assistir os nossos programas. Mas você também pode ver através dos canais da Sky, canal 87, 587, ou mesmo nas nossas plataformas do YouTube. O nosso programa, dando continuidade aos assuntos que nós viemos tratando desde o ano passado, nós vamos começar agora a conversar com os irmãos sobre a formação dos obreiros a nível da igreja, porque é um trabalho que depende muito, não só da igreja, a observação da igreja, mas especialmente do ministério. Então nós vamos começar aqui com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos começar então, vou começar com Francisco Damiani. Damiani, como é que você, como pastor, você é um pastor mais antigo como eu também, como é que é essa formação? Porque nós, né, os irmãos sabem, a nossa formação dentro da igreja, aquilo que o pessoal chamava de discipulado, aquela coisa toda, não temos nada contra os termos, né? Cada um tem a sua linguagem, as igrejas usam, isso aí é normal, não temos nada contra. A nossa experiência de formar, você pegar o homem que às vezes desperta na igreja, como é que é esse trabalho inicial? Como é que isso surge na vida da igreja, Damiani? Muito bem. O obreiro, o pastor, né? Primeiro falando sobre o pastor, porque o título do nosso programa é O Ministério, né? É maior do que a vida. Então, o ministério, o pastor, ele tem que estar atento dentro da igreja justamente com estes obreiros. Há obreiros que eles se despontam, né? Uma coisa que eu sempre gosto de ver e de estar olhando é o seguinte: se ele é um homem fiel, quando nós falamos um homem fiel, é um homem fiel ao Senhor, em todas as coisas que o Senhor tem colocado na mão dele. Então, ele recebeu ali uma bênção e está ali, ele pode fazer o louvor, ele pode tá sendo até usado de quando em vez na mensagem. Então, ele é fiel em quê? Fiel em tudo aquilo que o Senhor tem requerido de nós, né? Então, ele é um homem que tem frequentado os seminários, ele é um homem que ele tem um horário para chegar na igreja, né? Então, o pastor, ele começa a ver esse obreiro. Esse obreiro é um homem que o Espírito Santo está realizando uma obra na vida dele. Como o pastor Amadeu falou aqui, nós não temos nenhuma formação acadêmica, né? Agora, o Espírito Santo, ele começa a realizar uma obra ali no coração. Às vezes, isso é interessante, Amadeu, porque às vezes você vê num grupo de 10 obreiros, 10 irmãos, se destaca ali 2, 3, e aqueles ali você começa a trabalhar com eles e você vê que o Senhor é que começa a realizar, né? A gente vê que é a mão do Senhor mesmo ali. Mas o pastor, ele tem que ter a mão dele também. Então, eu gostaria de botar assim, a fidelidade. É um homem fiel. É um homem fiel e um homem grato a Deus. Aí você já começa a trabalhar com ele dessa forma. Agora, outra coisa, Francisco, importante, claro que o Evangelho, quer dizer, a igreja, todo o Evangelho, ele está, para nós, ele está firmado na palavra, né? Então, aquilo que está em todos os estatutos, pelo menos que se sabe, né? Uhum. Em todas as igrejas, chamadas igrejas evangélicas, quando criam seus estatutos, um dos artigos, né, como base fundamental, é esse: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Todos dizem isso.
Então, quando nós falamos nos obreiros, aqueles que são preparados para realizar a obra, a primeira coisa que nós orientamos aos nossos obreiros é conhecer a palavra. Isso é essencial. Conhecer a palavra. As pessoas às vezes dizem assim, vocês falam muito sobre palavra revelada, a palavra além da letra. Mas para poder você ir além da letra, você precisa primeiro conhecer a letra. Exatamente. Como é que você vai além? Você diz assim, você tem que ir além, né? Você já tem além do Rio de Janeiro. Tem que, além do Rio de Janeiro, mas primeiro você tem que passar pelo Rio de Janeiro. Passar pelo Rio. Para chegar depois do Rio. Então, para poder você ir além da letra, é uma comparação até muito simples, para você ir além da letra, você tem que passar pela letra. Tem que conhecer. Conhecer a letra, para então ir além da letra. Exatamente. Essa questão de conhecer a palavra, isso também é uma condição que é princípio, né? É o conhecimento da palavra. Mas é que você colocou muito bem. Às vezes você tem um obreiro que ele conhece a palavra, mas às vezes ele não é fiel no jejum, não é fiel nas madrugadas, chega claro. Depois do culto. Então, mas quando ele conhece a palavra e ele é fiel, então aí tem um diferencial. Porque você, Francisco, você é o pastor da igreja, não é? Exatamente. Vamos pegar isso como eu não gosto de fazer essas comparações que a turma pega no pé da gente, né? Quando você é esse pessoal que mexe com futebol, não tem os chamados olheiros, né? Eles chegam, vê uma partida, começa a ver um menino se destacando, alguma coisa tal, ele começa a ficar observando aquele menino tem certas qualidades que podem ser aproveitadas. Então você falou, né, e fazendo uma comparação muito assim simples, você está na igreja, você começa a observar varões com essas características. Fiéis, zelosos, comprometidos. Né? Com a palavra. Você vê eles se identificando com a doutrina. Exatamente. Vibrando. Eles são participantes, você nas chamadas EBDs, eles estão atentos. Aí você começa a observar aqueles varões, às vezes até jovens. Jovens também. Né? Você começa a observar, porque você pega jovens, às vezes, que se destacam e você começa a prepará-los para o futuro. Vão casar, vão lá, você vai trabalhando a longo prazo com eles. Então isso é uma coisa que você tem visto. O pastor tem que ser muito sensível a isso dentro da igreja, Francisco. Tem que ser. E você falou dos jovens, exatamente. Ele começa ali, o varão, a gente falou do varão, né? Que está preparando essa pessoa para ser um diácono, seu ministério da igreja, né? Então você começa ali. Essa sensibilidade do pastor é muito importante, porque ele às vezes perde, né? Você às vezes perde um valor porque você não teve essa sensibilidade, você não teve esse tato, né, de chegar ali e identificar, né, aquela bênção ali na vida daquele irmão. Né? Aí você começa, Guilherme, quando você vamos lá, você está na igreja, você observa alguns obreiros que começam a ter essa característica. Então você vai trabalhar com eles. Interessante isso que o pastor Francisco e o pastor Amadeu estão comentando. Eles estavam falando, eu estava passando um filme na minha cabeça. Como eu sou mais novo, né? Eu vim para essa obra com 4 para 5 anos de idade. Então eu passei por cada etapa. Né? E aí os pastores aqui falando e eu lembrando quando a gente começa a despertar. No meu caso, não quando eu converti. Eu tive uma experiência de salvação dentro da igreja. Mas quando a gente começa a despertar, o Espírito Santo começa a despertar a gente para buscar na palavra aquilo que nós precisamos conhecer do Senhor. Um exemplo, quando a gente começa a procurar um mais antigo, mais experiente, às vezes um capitão de grupo, um diácono, que são aqueles que estão mais próximos no dia a dia,
por causa da visita, da madrugada, da limpeza. Aí você começa a despertar curiosidade para saber da palavra. E aí a palavra que a gente usa, pastor, é: ó, fulano tá sedento, hein? Tá sedento, né? Quer conhecer, quer saber como é que funciona, quer que prove na palavra acerca de condutas, de formas que nós temos com respeito às nossas experiências como obra, né? E aí a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, fala acerca disso. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, tudo na nossa vida, na nossa instrumentalidade, e segundo aquilo que nós estamos falando para obreiros, começa conhecendo a palavra. Bom, vamos entrar no... Então, já que você abordou esse texto de Timóteo, o jovem pastor Timóteo... Estava aprendendo, né? Estava aprendendo. Vamos pegar essa palavra de Paulo, aí quando ele diz assim: apresenta-te como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, a primeira... isso para os pastores. A primeira... Voltando aqui ao assunto que o Francisco falou. A primeira coisa que você observa no obreiro que começa a despontar é testemunho. Entendeu? Você vê que é um homem de testemunho, é um jovem de testemunho. Você vê ele às vezes está na universidade, ele às vezes está numa função profissional, no desempenho de alguma coisa, e você começa a observar o que se fala a respeito dele, os testemunhos a respeito dele. Então, é isso que Paulo fala aí, que não tem de que se envergonhar, né? Que aí entra que maneja bem a palavra, né? Isso aí. Maneja bem a palavra. Então, ele tem que saber. Por que manejar bem a palavra? Porque ele vai ter que aprender, lendo, desenvolvendo, estudando a doutrina. Por quê? Porque ele às vezes é questionado. Ele chega numa visita, e isso é muito interessante, você começa às vezes, e eu fazia muito isso, né? Testava os obreiros iniciais nas visitas, deixava eles pregarem. Aí você ficava assistindo, vendo o que eles diziam. Rapaz, uma vez eu estava... Nas minhas igrejas, eles faziam trabalho de visitar lares de pastores. Tinha muito disso. Eu estava na igreja de Praia da Costa 4 na época. E tinha um grupo, os grupinhos de jovens. Não era nem obreiros, jovens, um grupo de jovens. E esse grupinho de jovens visitava. Rapaz, eu recebi uma visita de um grupo de jovens. Um jovem, devia ter uns 20 anos mais ou menos. Esse rapaz me entregou uma mensagem sobre o Vale de Baca. Rapaz, eu fiquei impressionado com as revelações que aquele rapaz trouxe naquele salmo. Rapaz, ele começou como pastor. Eu fiquei impressionado com isso. Ele contextualizou a situação, a cena do vale, descreveu aquilo que acontecia, porque, né, era um vale onde as peregrinações passavam, às vezes eram momentos áridos, às vezes haviam coleções de chuvas, entendeu? Então as pessoas passavam por aquele vale, sabia, porque mesmo sendo uma região enorme, tinha sempre mananciais de água. E ele fez uma aplicação daquilo na vida do crente em direção a Jerusalém, que é, rapaz, eu fiquei impressionado com o jovem. Então isso, quando você vê um jovem despontando dessa forma, com conhecimento da palavra, atingindo revelações na palavra, tem que trabalhar com ele. Tem. Se ele não tem nada ainda na vida sentimental, você precisa acompanhá-lo, para ele não fazer bobagem, para ele não entrar num relacionamento, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver com ele. Então, nisso tudo você trabalha. Isso é trabalho do pastor. Exatamente. O Guilherme citou aqui Timóteo. Timóteo é muito bom porque
tem um exemplo de Paulo, né, e Timóteo, né? O Paulo, ali, ele estava formando, né, aquele jovem, a palavra diz que ele era um jovem, né? E é interessante que nós falamos aqui, Amadeu citou também, a questão da palavra e da doutrina. Se ele é observador da palavra e da doutrina, então Deus já está operando uma bênção na vida dele. Interessante que Paulo, lá em 1 Timóteo, Guilherme, capítulo 4, verso 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, sereis bom ministro de Jesus Cristo. Aí diz assim: criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Então, a palavra e a doutrina é muito importante na vida do obreiro. Porque quando ele entende isso, quando ele é criado, né, nessa palavra da fé, na doutrina, então Deus já está operando uma bênção na vida dele. E uma outra coisa, Amadeu, eu não sei nem se seria bom abrir aqui, porque tem muitas coisas que eu vou falar. Uma coisa também que eu observo é dons espirituais. Isso. Dons espirituais. Porque aí... E é resultado da doutrina da palavra. Aí veja só, porque você começa, a tal coisa, você percebe, a primeira coisa é o passo inicial, porque a gente sempre ensina para os obreiros o seguinte: o dom é maior do que a palavra? Não, a palavra é maior do que tudo, né? O dom existe porque a palavra manda que ele existe. Então, o dom existe porque está na palavra, né? Então, o dom é o resultado da palavra. E o dom não fere a palavra. E o dom não fere a palavra. Então, ele começa a entender a palavra, começa a entender a doutrina. Aí, você começa a trabalhar com ele para que ele, através dos meios de graça, ele consiga avançar nisso que você falou, que são dons espirituais. Dons espirituais. Experiências com o Senhor na vida dele. Aí ele participa, às vezes, de um grupo de assistência, começa a fazer a diferença naquele grupo, pelo posicionamento, pelo testemunho, pela palavra, pelos dons que entrega. Ele vai no culto profético, você começa a observar. Diga, rapaz, você fica observando, né? Tá um diácono para lá, um quadro, vem ele, puf, entrega um dom, você... Aí daqui a pouco a palavra e tal, você fica caladinho, dá um discernimento. Aí você percebe que aquele obreiro, ele está evoluindo. Você estimula ele a seminário, ele participar das EBDs e tal. Isso é aquilo. Uma vez às vezes eu vi um companheiro, um pastor, e ele teve uma dificuldadezinha e tal, num assunto muito simples. Aí eu falei na coordenação, falei, erro de fabricação. Entendeu? Erro de fabricação. Então, porque há certos defeitos que você corrige, não é? Exatamente. No início. Em medicina, no período gestacional, você tem duas fases importantes. Você tem a primeira fase, chamada fase embrionária, as 12 primeiras semanas. Naquelas 12 primeiras semanas, é muito importante você observar, porque os chamados folículos embrionários, né, aqueles 3 tecidos, eles vão se estruturar para, a partir dali, eles começarem a formar os órgãos que vão formar o ser, né? No caso do homem, por exemplo. Então, as 12 primeiras semanas fase embrionária, você não tem, é um embrião. Depois de 12 semanas já tem um formato de feto, então é a fase fetal, onde é só amadurecimento e crescimento. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que entrar na fase embrionária, você pode causar um desastre no que vai aparecer. Por exemplo, algumas viroses, você não deixa pegar a rubéola, por exemplo. Uma mulher com menos de 12 semanas pegar a rubéola, o risco de você ter uma criança defeituosa é muito grande. Algumas medicações, né, na época, lá no passado, as chamadas talidomidas da vida, que levaram a alterações gravíssimas na fase embrionária. Então, nós trazemos isso para o obreiro. Na fase embrionária dele, você não
pode deixar que ele sofra contaminação, porque ele pode sair lá na frente um obreiro mal formado. Porque aquilo que o senhor falou antes de colocar essa questão da formação foi aquilo que chama a atenção, que é o seguinte: ele vai começar a ter as experiências dele de forma individual, mas à medida que ele vai sendo usado, as experiências dele vai ser com o rebanho. Vai ser num grupo de assistência, vai ser numa reunião. Mas veja só, você quer ver uma coisa? Hoje nós temos os nossos jovens, de uma maneira geral, aqueles que são têm uma capacidade um pouquinho maior, eles são muito ávidos por conhecimento, entendeu? Pesquisa, internet, uma série de coisas. Há um risco nisso aí, porque se ele entrar... A internet é válida, a pesquisa é válida, você ler comentários é válido. Mas se você pegar uma doutrina completamente fora do contexto e entrar aquilo na cabeça dele, se você não corrigir, esse obreiro que está começando, se você não corrigir o andamento disso na vida dele, lá na frente vai ser um desastre. É verdade. E não tira mais. Lá na frente, ele contamina aqui na fase embrionária dele. Lá na frente você tem um monstro, você tem uma pessoa totalmente deformada, não aceita mais nada, não entra mais nada na cabeça. Então a fase inicial do obreiro é uma fase onde o pastor tem que estar bastante atento ao crescimento dele, à evolução dele. Isso é importante, essa questão do defeito de fabricação, né? Porque isso depois fica difícil de corrigir, né? Porque é uma coisa que já está intrínseca a ele e ele não vai abrir mão, agora eu já sou. Né? Então, aí os irmãos prestem atenção na responsabilidade do pastor, do ministério, né? Por isso que deve ter sempre, né? A igreja deve estar sempre orando pelo pastor, porque há essa necessidade. E de uma forma maravilhosa, o Senhor, o nosso Senhor, Ele nunca deixou de nos dar esses obreiros. Nós temos vivido as pessoas. Por exemplo, eu sou experiência, a Amadeu tem experiência dele, eu tenho minha experiência com meus pastores, o Guilherme, que é o mais novo, também tem. E isso é maravilhoso. E muitas vezes, é aquilo que nós falamos, o obreiro, às vezes ele conhece a palavra, às vezes ele conhece até a doutrina, mas ele tem que ter essa sensibilidade, né, de saber mudar. Há uma coisa que a Amadeu fala, nos programas anteriores ele falou também, ele até pode falar isso, né? Que nós temos a responsabilidade de fazer essa formação. É claro que é o Espírito Santo que prepara todas as coisas, mas o pastor, ele é esse condutor, ele é essa pessoa que vai olhar e tudo, e nós temos que formar, né? Eu não sei se foi o Amadeu que falou isso, foi o pastor Jesus. Nós temos que formar obreiros melhores do que nós, sem os nossos defeitos, como é que é? O jeito eu tinha que dizer isso. Eu digo o seguinte: o pastor que você gera, ele tem que ser melhor que você. Aí a gente questionava, vou ser melhor do que cheio de ti e tal, tudo bem. Simples. Você tem que ter, o pastor que você gera, ele tem que ter as suas virtudes. Isso. Somada às virtudes dele, sem os seus defeitos. Sem os meus defeitos. Entendeu? Isso aí. Então ele fica só com as suas virtudes e não fica com os seus defeitos. Ele fica com as suas virtudes, soma com as deles, ele fica melhor que você. Isso é interessante, pastor, diante de tudo. E nós temos essas experiências na obra. Sim. Né? Nós temos sempre essas experiências. E isso é interessante, porque quando você fala em módulos, como nós estamos falando, nos últimos programas nós falamos sobre diáconos, agora falamos como obreiro, parece simples, que parece que acontece tudo de uma forma, mas é tudo... Eu lá no conselho, eu brinco muito com o Diniz. Diniz foi meu obreiro, foi diácono, foi ungido pastor no meu ministério. Diniz, sabe? Diniz, tem uma turma toda aí, Diniz, Ricardo, vários deles assim, Fernando, Fábio, é um grupo grande. E eles desenvolveram, eu digo assim, eles são melhores do que eu, pô, porque eles têm as virtudes deles, pegaram as minhas e não têm os meus defeitos. Então isso na forma... E eles levaram isso e também reproduziram isso também, né? O Diniz também já não é mais criança, né? Já tá bem madurinho, tá? Os outros também. Então já tudo é uma geração que vai passando, né? Nós estamos chegando ao final desse programa já,
Muita coisa foi tratada aqui, né, Francisco? A paz do Senhor para os irmãos. Guilherme? A paz do Senhor, irmão. Nós vamos voltar no próximo programa ainda com esse assunto dos nossos obreiros, como eles são formados, de que forma eles se desenvolvem no nosso meio, mas isso no nosso próximo programa. TV Manaim, uma TV para você ver.